Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Vivos? Podem estar sentados. As crianças hoje vão para a salinha. Deus abençoe elas lá. Não tenham inveja do ar-condicionado delas, que está bem fresquinho lá dentro, né? O fogo vai cair lá rapidinho, vão aquecer também. E vai ser bênção. Aos nossos visitantes, obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem à vontade, aqui é a casa do nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos na última mensagem da série que nós fomos impactados aqui pelo Senhor. Amar como Jesus é um desafio, e nessa série nós fomos desafiados. Eu estava tentando contar, mas eu não posso estar errado. Foram em torno de 12 mensagens sobre amar como Jesus. E uma das coisas que ficou claro para todos nós, olhando para 1 Coríntios 13 até aqui, né, em todas as mensagens em cima desse capítulo, é que a gente tem certeza e convicção de que nós não tínhamos o que Jesus tem. Nosso amor, ele busca seus próprios interesses. A gente não consegue perdoar como Jesus perdoa, amar como Jesus ama. Nós sempre estamos defraudando alguém ou alguém defraudando a gente, mas Jesus, ele não faz isso. Ele é um amor em pessoa e encarnado em nós, nós podemos amar como Jesus ama. Amém, irmãos? E fomos impactados, não sei você, mas durante esses dias e essas mensagens, quando nós ouvíamos e terminava o culto, eu sabia que em alguma coisa seríamos testados na semana com aquele assunto da semana. Perdoar, não amar com seus próprios interesses, entregar tudo ao Senhor, não invejar, e fomos testados. Não sei você, mas eu fui várias vezes testado. E hoje, terminando essa série, nós vamos falar sobre o amor que jamais acaba, não termina nunca. Eu me lembrei, enquanto estava orando, preparando a mensagem, de minhas orações no início do casamento e até hoje. Hoje já tenho os filhos, mas eu orava e falava: Senhor, me ajude a amar a Michele com o seu amor, porque o meu amor, ele acaba na primeira situação que tem de discussão. Aí eu já olho e falo: será que eu amo mesmo essa mulher? Então me ajude a amar a Michele como o Senhor ama a igreja, porque isso está na Bíblia, eu tenho que amar. Aí vem os filhos: me ajude a amar esses meninos como o Senhor ama, porque o meu amor, né, tem hora que dá vontade de dar uma coça neles aí, mas me ajude a amar, para que eles sintam e vejam que eu amo como o Senhor ama. E no amor de Jesus está envolvido também que Deus ama e disciplina a gente, né? Então, se um dia eles jogarem na minha cara: tem que amar como Jesus, aí eu vou pegar a correia. Eu falei: é agora que eu vou praticar o amor de Jesus na tua vida. Mas, irmãos, essas mensagens que têm sido impactantes para os nossos corações, que têm envolvido as nossas vidas de forma poderosa, espero que mais uma vez a gente possa sair daqui sentindo que o Senhor nos abraçou com o seu amor, que o seu amor inundou nossos corações. Nós vamos fazer a leitura do texto que a gente tem usado, e vocês sabem qual é? Sim ou não? Amém. Nós estamos lendo 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente,
não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Quando nós olhamos para esse texto, eu acho que o que vem muitas vezes na nossa mente é que de verdade não temos essas qualidades ou que o amor diz para todos nós. Nós precisamos repensar um pouco qual é o fundamento da nossa vida, irmãos. Sobre o que estamos firmados? Os nossos pés estão postos em cima de que tipo de alicerce? Nós vamos construindo uma vida inteira com nossos pés fincados em coisas que acabam, em coisas que terminam. Criamos esperança e nos tornamos aquilo que às vezes é a nossa função. E quando essas coisas quebram, quando essas coisas se desfazem, nós também vamos junto pelo buraco. Morando em Petrópolis, uma das coisas que o petropolitano, eu não sou petropolitano, eu sou carioca, mas o petropolitano tem medo, é quando a chuva prolonga os seus dias e quando tem a chuva fininha, mas também quando chove muito forte. Depois da tragédia, então, quando caía aquela chuva forte, você via a tensão no rosto das pessoas. Às vezes estávamos no culto e víamos que as pessoas estavam preocupadas com suas casas, e era normal você ver algumas pessoas no Giro Serra, uma página lá de cima, olhando para ver qual rua estava interditada, alagada, se caiu algum barranco, algum lugar, e as pessoas ficavam preocupadas. Porque muitas vezes a maioria das casas que caíram, que estavam em alguns lugares, não estavam firmadas num lugar onde era inabalável, que não tinha a possibilidade de cair. No alto da serra, onde morreram muitas pessoas, o que aconteceu foi que o barro em cima da rocha deslizou e vieram todas as casas juntos. E depois que ficou limpo a rocha, o morro, você via que era pedra pura, mas todas as casas foram fundamentadas no barro que estava em cima da rocha. Nós temos a facilidade de construir coisas desse jeito. Nós construímos nossos casamentos, nós construímos nosso ministério, nós construímos nossas vidas, nossos desejos, sonhos, em cima de barro que possivelmente está em cima de uma rocha, mas não garante estabilidade e nem que nunca vai se acabar, porque é uma questão de tempo em que uma chuva, um terremoto, seja lá o que for, pode levar embora tudo aquilo que você fundamentou em cima de algo que não consegue segurar com resistência às tempestades da vida, que não consegue segurar nada. Nós não olhamos muito bem onde estamos cavando nossas sapatas, onde estão os buracos, onde vamos estabelecer o alicerce do que queremos construir. E aí nós vemos, vezes por vezes, aquilo que construímos caindo por terra, se desmoronando, porque as nossas vidas estão fundamentadas em coisas que acabam. É interessante olhar e ver o apóstolo Paulo instruindo esses irmãos que têm muitos problemas na igreja, que têm muitas dificuldades, tem problema de liderança, de comunhão, de comunidade, de entendimento, tem falsos mestres
no meio dela envolvido. E essas pessoas aqui que ao ceiar fazem separação entre os que têm muitos, que têm menos, e comem um na frente do outro, eles também têm dificuldades no entendimento do funcionamento correto do próprio culto, de como deve ser feito, como é a adoração ao Senhor. E eles têm dificuldade também porque estão fundamentando suas vidas. Muitas vezes aqui você vai ver depois, no capítulo 14, Paulo instruindo eles, é que eles estão fundamentando suas vidas também nos dons espirituais. E Paulo vai deixar bem claro, a gente vai ver isso no decorrer do tempo, que nem os dons, que nem a forma que eles encontraram de congregar na vida e nada são maiores do que o próprio amor em pessoa, que é Cristo Jesus. E você vai ver Paulo destruindo o entendimento e quebrando e ajustando as coisas aqui, até que no final ele deixa bem claro para esses irmãos onde eles devem fundamentar as suas vidas. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas não duram muito tempo. Nós compramos tênis que rasga com a primeira chuva. Nós compramos roupa que desbota e depois não queremos usar mais. Os celulares de hoje não são tão resistentes igual os Nokia de antigamente. O Nokia tu podia ir para a guerra que pelo menos alguém tu ia matar. Mas com os de hoje está difícil. Qualquer coisinha quebra, você encosta em algum lugar, destrói. E são mais caros às vezes. Você compra aí um smartphone, sei lá, de 5 mil reais, mas é só uma criança tocar nele e cair no chão, que foi embora o teu dinheiro, foi embora tudo. E para consertar, muitas vezes é mais caro do que comprar outros. Você olha e pesa na balança, o conserto vai sair quase o mesmo preço de um novo. Os casamentos, hoje em dia, também são feitos para não durar muito tempo. Se acabar, a gente arruma outros. Às vezes você ouve essas coisas no dia do casamento pelos parentes, eu já ouvi de pais, né? Depois de beber umas e tal, pastor, se não der certo, né? Pelo menos tentou. E eu olhava assim, o cara está casando a filha agora, já está pensando nisso. Mas se não der, se quebrar, a gente nem conserta, a gente compra outro, substitui. Iniciamos negócio, estudo, a vida em cima de coisas que não duram muito. E quando existe uma promessa de alguma coisa que nunca acaba e nunca termina, irmãos, às vezes nem acreditamos. Acreditar que algo é interminável, que não acaba nunca, que você sempre vai ter, que é resistente a todas as coisas. Imagine eu tentando te vender, de repente, um vidro, um espelho, e dizendo para você, esse espelho é resistente ao tempo, à pedrada, fazendo o pastor Alcker aí, ele vende uns vidros aí top, né? Imagine o pastor Alcker e vendo, esse vidro aqui tu pode tacar pedra, tacar o condicionador, que ele não quebra no seu box. Ele jamais termina, você vai morrer, ele vai ficar aí. Pode ter terremoto, pode cair a casa, destruir a casa inteira, mas o vidro está lá. O que você diria? É mentiroso. Você já foi parado na rua por alguém que te dá um produto e mostra, e parece que o produto é desse jeito? Os carros inquebráveis, não destrói, não quebra peça, não faz nada. Isso aqui é indestrutível, é um tanque de guerra. Mas até os tanques de guerra quebram. A gente não gosta da ideia de alguma coisa que vai durar muito tempo, porque a gente não acredita em coisas que vão durar muito tempo, em coisas que não quebram. Quando vem alguém e diz que isso existe, nós achamos que é um mentiroso, um charlatão, ou que somente está querendo vender para a gente, mas a gente não acredita nisso. Se um homem hoje promete para sua mulher, olha, eu te amo e meu amor por você nunca vai acabar. Aí você vai conversar com alguém que já está mais velho e falar assim, é mentira. De vez em quando ele vai te olhar e vai parecer que você é inimigo ou inimigo. Não é bem assim. Nós acabamos de ouvir de uma pessoa pedindo oração e contando uma história parecida com essa. E eu não deu tempo nem de a Michelle a gente
pensar muito, né, de uma viagem de menos de 10 minutos, a gente soube da vida da pessoa quase que do dia do nascimento dela. E como que o mundo está quebrado por causa de coisas que não duram e quebram rápido. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua fé. E talvez você está nesse momento aqui porque alguma coisa quebrou, porque alguma coisa foi atingida com força e você, quando se viu, estava já no chão. Quando você olhou, o prejuízo já estava lá. Você quebrou, você de verdade não conseguiu sustentar. Mas quando nós olhamos para o Evangelho e olhamos para a história da Bíblia, nós vamos ver um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, que nos ama com um amor tão poderoso e eterno, e um amor que não acaba, apesar da gente, sabendo quem somos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, hoje nós acabamos a nossa aula no livro de Gênesis, e o que nós podemos olhar e enxergar é de um Deus que ama de forma tão poderosa, que é capaz de viver, conviver, andar com pessoas como Abraão, Jacó, com pessoas como o próprio José, que a gente viu que, né, a gente não encontrou tantas coisas absurdas, mas é capaz de andar com gente complicada, gente que tem vida enrolada. E quando o João Marcos estava lendo a genealogia de Jesus, eu olhei e falei assim, meu Deus, se nós, com tudo que fazemos, quem somos, não somos capazes de te afastar ao ponto de o Senhor nos largar e incluir a gente no meio de uma genealogia, porque eu me identifiquei ali com alguns personagens. Quem pode destruir e acabar com esse amor? E a gente vai ver que isso é impossível. Mas quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 13, a gente vai olhar e entender que nosso amor é aquele que ele apontou que não é o amor, o nosso está incluído ali. O amor não é isso, não é isso, não é isso, o nosso amor é igualzinho. Mas ele vai apontando e mostrando sobre a eternidade do amor de Jesus, que não acaba, e vai mostrando para todos nós que ele não termina. O amor não acaba. O que não acaba é o quê? Eterno, irmão. O que não acaba nunca é eterno. O amor de Deus não acaba. Ele não termina. Se você depois pegar, a gente não vai fazer a leitura completa, e olhar no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo está mostrando isso de uma forma maior e mais poderosa, mostrando que é impossível esse amor se acabar, e é impossível qualquer coisa terminar e afastar esse amor. Em qualquer lugar ele vai. Essa é a essência do próprio Cristo. O seu coração está aberto para todos nós. É um amor real, é eterno, nunca acaba, é real, é infindável. É o amor do nosso Salvador por todos nós. Ele não termina nunca, não tem como esticar até arrebentar, porque ele não acaba, ele não termina. Esse amor que jamais acaba é eterno, irmãos. Quando nós pensamos na eternidade e a gente vê que Cristo está envolvido nisso tudo, todas as coisas podem passar, menos o amor de Cristo, porque Ele é eterno. Paulo está dizendo que os dons passarão. Antes que você entenda que a gente não crê, nós somos continuistas e acreditamos que os dons espirituais são para hoje, irmãos. Amém? Mas eles vão cessar. Eles vão acabar. Já pensou nisso? Quando fala carismáticos, pentecostais, e a gente imagina tu chegar num culto agora, né, na igreja do manto, e falar assim, os dons vão acabar. Tu toma um tiro, meu irmão. Mas Paulo está dizendo que maior do que todos os dons, maior do que as línguas, do que a profecia, de tudo, é o amor. Está escrito, não está, irmãos? É o amor. Mas nossa maior ênfase como cristãos está onde?
nos dons. Devem ser buscados, a orientação é essa. Mas nós pensamos às vezes que o amor, que os dons estão acima do amor. Se o amor é uma pessoa e essa pessoa distribui os dons, o maior é o amor. Ele é uma pessoa. O amor é o próprio Cristo. E o amor é duradouro e eterno. Uma hora não precisaremos mais dos dons, porque o amor encherá e vai preencher toda a nossa necessidade de contato com a eternidade, meu irmão. Toda a nossa necessidade. As coisas podem falhar. O tempo pode mudar o nosso amor, a nossa forma de amar. As circunstâncias podem mudar. Mas nada muda o amor de Cristo por nós. Nada, irmãos. Ele é eterno. E é isso que deve estar cheio no nosso coração, de que Ele vai continuar nos amando. De que Ele nos amou, Ele nos ama e Ele vai continuar nos amando. E talvez você pense, eu cometi tal coisa. É impossível Deus me amar desse jeito. Lembre-se que o amor foi pendurado na cruz por causa de você. Eu cometi uma atrocidade. Ele te amou. Eu mandei matar. Ele amou os assassinos. Eu menti e acabei com a vida dos outros. Ele amou os mentirosos. Eu acabei com uma cidade inteira, com todos os homens da cidade, enganando eles. Ele amou os trapaceiros. Ele amou os enganadores. Mas nós nos juntamos para matar um irmão na igreja. Deu errado, mas quase a gente matou ele. Mas ele foi preso depois, ficou um tempo na cadeia, e depois Deus honrou ele. Deus amou os irmãos de José. Deus me deu dons espirituais, me ungiu para uma missão específica e eu me tornei o libertador. Mas comecei a brincar com a unção, com a graça, com a missão e me tornei um escravo e todo mundo riu de mim. Deus amou Sansão. Deus amou Davi. Deus amou a gente. Deus amou Judas. Deus continua amando, meu irmão. Ninguém é ruim o suficiente para Ele não amar. E esse amor eterno nos ama de forma poderosa e até no ato de juízo e condenação não será com raiva. Ainda que a ira de Deus se manifeste sobre os pecadores, o pecado vai destruir um dia, aniquilar tudo isso e viveremos com Ele de uma forma realmente sem pecado, mas Ele não faz nada disso com ódio. O seu amor é poderoso e consegue transitar nos ambientes onde teríamos ódio, mas Ele não tem. Esse amor que nunca acaba, a gente precisa entender que Ele é eterno. E nós somos desafiados a buscar e valorizar esse eterno amor de Jesus. Você já tentou fugir dele? Ou você já parou para pensar de que hoje Ele te ama mais ou te ama menos? Nós começamos a medir o amor de Jesus como medimos o nosso. Se eu agrado alguém, eu acho que aquela pessoa me ama um pouquinho mais. Mas se você convive com alguém que você causa dano a essa pessoa, a gente entende que essa pessoa não deve nos amar. Nós medimos o nosso amor desse jeito. Só que, meus irmãos, Cristo ama as pessoas no mesmo nível. E ainda que eu decepcione, Ele continua me amando. Ainda que eu agrade muito bem e faça de tudo para pecar menos, Ele continua me amando. Ainda que eu seja o discípulo mais merecedor de sentar do lado dele no trono, quando Ele estiver sentado, Ele me ama do mesmo jeito. E ainda que eu me considere o maior vacilão de todos, como Paulo, Ele continua me amando também do mesmo jeito.
Não tem como alterar a forma que Deus ama, meu irmão. Não tem como fazer Ele amar um mais, outros menos. A gente não está falando de relacionamento. Tem pessoas que vivem longe dele, tem alguns encontros esporádicos. E quem tem mais encontros com Jesus, ama mais Jesus. Tem uma fascinação pela presença dele maior, é lógico, por causa da convivência. Mas ele ama igual a todos. Nós pensamos que Deus ama mais alguns do que nós, porque parece que Deus usa, Deus cuida, Deus faz coisas por aquele. A gente fala, Deus deve amar mais ele, né? O queridinho de Deus, e Deus deve amar. Não, Deus nos ama com o mesmo amor derramado na cruz do Calvário e que é derramado nos nossos corações. Diante dele, o mais achegado e o mais afastado são pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. O melhor é nos fascinarmos por ele e estar junto com ele. Esse amor é eterno, irmão. Transcende todas as coisas. Esse amor vai sempre mais adiante. Ele nunca acaba. É um amor para agora, mas é um amor para mais tarde. É um amor para hoje, mas é um amor para o final. É um amor alfa e ômega, é um amor do começo e do fim. É um amor poderoso. Paulo destaca aqui a diferença entre compreensão atual das coisas e da perfeição futura. Ele mostra de que essa analogia da criança e do espelho, no texto que ele está falando, como em crianças nós entendemos de forma limitada as coisas. Não conseguimos entender e compreender todas as coisas. Quando nos tornamos adultos, vamos compreendendo muito mais e aí vamos abandonando a compreensão infantil porque estamos amadurecendo e entendendo um pouco mais, mas ainda não é completo. É interessante que, assim como acontece com a gente, a nossa compreensão e entendimento vai se desenvolvendo e crescendo. Esse amor que nunca acaba, que jamais acaba, é um amor para agora. É um amor para depois também. É um amor do início, é um amor do fim, é um amor do meio do processo, é um amor que envolve as nossas vidas. E como meninos, nós ainda não entendemos todas as coisas. É comum que os meninos briguem. É comum que os meninos não entendam. É comum que os meninos tenham uma visão errada das coisas. Não compreendem tudo ainda. É normal que os meninos briguem para ter as coisas para si e não dividir com os outros. É comum que os meninos pensem mais nas suas necessidades, de que as crianças fazem isso. É limitado o entendimento da vida, é limitado o entendimento das coisas, é limitado o entendimento do que acontece dentro de casa, é limitado. Mas no Evangelho nós estamos em pleno desenvolvimento para nos tornarmos adultos. E toda a limitação da compreensão do amor de Deus deve ir acabando, porque quanto mais eu tenho um contato com o amor de Deus, com as Escrituras Sagradas e me envolvo com Ele, a minha compreensão vai aumentando, e eu começo a entender que esse amor de quando eu era infantil e o amor agora que eu sou adulto, continua em seu pleno desenvolvimento e ainda que eu seja o cristão mais maduro de um lugar, ainda não compreendo totalmente. Quando nós nos envolvemos, irmãos, com Cristo, nós vamos sentindo esse amor de forma completa e poderosa dentro de nós, e o que é gerado em nossos corações é o desejo de experimentar de forma completa. Eu quero isso de forma completa para a minha vida. Agora, quando olhamos para o que Paulo está falando, da compreensão infantil que deve ser abandonada, mas também do espelho, em que nós olhamos, e o espelho aqui na época era de bronze, não dava para você ver como os espelhos que nós temos hoje em dia. Você poderia talvez ver que o cabelo estava meio pulado e coisa assim, mas não dava para ter uma visão exata da cor daquela bolinha pequenininha do vestido, que só tem uma no vestido cinza, e tu procurando a bolinha preta lá. Hoje dá para tu achar nos espelhos hoje em dia, né? Você consegue ver os detalhes, você consegue ver as cores, mas no espelho dessa época em que Paulo está escrevendo esses irmãos, não dava para compreender tudo, e ele está dizendo que agora
nós vemos como num espelho. Ainda que vocês tenham todos os dons, esses irmãos de Corinto que tinham todos os dons ali, ainda que vocês tenham o conhecimento por meio dos dons, é parcial, comparado à plenitude do amor e de como veremos Jesus face a face. Ele deixa claro para esses irmãos que agora nós olhamos e vemos como um espelho, as coisas estão turvas, nubladas, não há uma compreensão exata, muito real, nós conseguimos ver, nós conseguimos enxergar, mas que um dia nós o veremos face a face. Meus irmãos, nós acabamos de cantar o que tinha em Jesus, qual era a beleza, que quem olhava ficava fascinado. O que os homens da antiguidade, das escrituras sagradas, viram que ficaram tão fascinados. Eles viram algo, mas ainda que Moisés e todos os homens que andaram com Deus não viram de forma completa a face dele de forma completa. Os apóstolos tiveram o privilégio de andar com Jesus, Deus homem, com Jesus. Tiveram o privilégio de olhar para a face de Jesus. Eles viram ele ressuscitado. Ressuscitado. Paulo viu a Cristo de forma mais clara. E ele consegue descrever isso nos seus escritos. Mas ainda, irmãos, não é como vai ser no seu reino eterno, poderoso, assentado com ele, face a face, onde o pecado não ofusca os nossos olhos. Enxergar Jesus com os nossos olhares, ainda com o problema do pecado, ainda é como um espelho turvo que estamos tentando enxergar as coisas, mas uma hora o pecado vai terminar, uma hora o reino vai ser estabelecido de forma completa e nós o veremos face a face como ele é, de forma santa, pura, glorificada, e os nossos olhos agora sem óculos, sem espelho, vendo a face de Cristo Jesus, entendendo esse amor poderoso que é maravilhoso para os nossos corações, irmãos. As comparações vão enfatizar uma coisa aqui, que os dons, mesmo que sejam úteis, são transitórios, mas o amor é eterno. Eu não quero te desanimar para você não buscar os dons, eles devem ser buscados, mas eles não serão o alicerce da nossa vida cristã, meu irmão. Vale ressaltar aqui, e você deve ter conhecido muita gente que se moveu nos dons do Espírito, nos montes, nas vigílias, nas consagrações. E enquanto eu estava pensando nisso, eu me lembrei de muita gente que eram profetas, tinham visões do terceiro céu. Eu os conheci, eu andei com eles, eu comi com eles. Eu não vou dizer a maioria, mas uma porcentagem bem alta. Estão todos longe de Jesus. Pessoas que eu olhava e falava, eu quero ser usado como ele é, Senhor. Eu quero ter as visões que ele tem. Eu quero falar a língua parecida com a dele. Eu quero, Senhor, isso, vi o anjo, eu quero ver também. Mas o meu coração foi guiado pelo caminho mais excelente. E mesmo tendo experiência, experimentando da bênção dos dons espirituais, eu louvo ao Senhor que Ele guiou os meus pés para ficar firmados nele e não nos dons. Porque os dons são transitórios, eles vão cessar.
Mas o amor é eterno e poderoso. Cristo é o fundamento das nossas vidas, meu irmão. Não podemos fundamentar as nossas vidas em nada além dele. Ele é a perfeição. É em Jesus que deve estar. O dom de profecia, do conhecimento, se tornarão segundo plano de verdade, mas o amor é prioridade duradoura. E Paulo está dizendo: busquem o amor. Ele é maior do que tudo. E é incrível como nós abandonamos a centralidade de Cristo na vida, na igreja, no nosso trabalho, e vamos centralizando aquilo que é transitório nas nossas vidas, na nossa igreja, nos lugares, e aí vamos vendo as coisas se despedaçando, quebrando, porque só existe um lugar onde, se estivermos fincados, alicerçados, que não vai acabar com a nossa vida, e é Cristo, meu irmão. Ninguém mais. Ele é esse amor que não acaba nunca. Todo terreno, todo mundano vai desaparecer, mas o amor vai resistir todas as coisas. Todas as coisas. Se olharmos para uma conclusão triunfante do capítulo 13, que seria o capítulo do amor, é que mesmo permanecendo fé, esperança e amor, este último é o maior, o amor é o maior. Ele vai transcender as virtudes da fé, a esperança, e vai se tornar a maior coisa do mundo. O amor venceu, é a mensagem da igreja do Cristo crucificado, que nos amou de tal forma que se entregou por nós. Não é uma ajuda humanitária, não é um bem aos outros, mas é uma pessoa morta, mas que ressuscitou dos mortos para dizer: o amor venceu de verdade, porque ele é o único que pode vencer qualquer coisa, é Cristo Jesus. Ele é maior do que a existência, ele é duradouro, eterno, e sendo Deus em pessoa, vai durar por toda a eternidade. A gente precisa olhar para o capítulo 13 sempre e olhar o retrato do amor aqui que ele está pintado. É um retrato lindo e maravilhoso. É o retrato de Jesus, o amor encarnado. Se um dia alguém te pedir e falar assim: se você está inspirado, desenhe um amor. Não vai conseguir desenhar Jesus, né? Mas alguma coisa que você deveria apontar e falar assim: esse aqui é o amor encarnado. É ele. Não é uma mãe com um filho no colo. Não é um pai que dá a sua vida para que a sua família fique viva. Mas é Jesus. O amor encarnado é o retrato perfeito. Essa é a perfeição do amor. Porque é só nele, e nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum, que seremos paciente, bondoso, desprovido de inveja, sem vanglória, não se irritando, abandonando toda a pecaminosidade, que perdoa, que é capaz de suportar todas as coisas que o texto está nos dizendo. O amor de Jesus é eterno, é infalível, e se queremos essas coisas que o amor tem, precisamos de Jesus. Todas as pessoas que tentam ser perfeitas em amor vão defraudar alguém. Todos que dizem: eu sou uma pessoa muito amorosa, mas fica irritada, tem dificuldade de perdoar, é incapaz de suportar qualquer coisa. O amor do coração dos homens sendo provado, todos eles vão falhar, mas Jesus nunca falha. O que ele mesmo disse para todos nós é de que ele em pessoa, o amor em pessoa, estaria conosco até o fim dos tempos. É o que diz Mateus 28, versículo 20. Que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Você tem um amor que dura até o fim dos tempos. Mas quando chegar ao fim dos tempos, ele continua. Ele é a promessa verdadeira do amor. Ele vai expandindo essa promessa para os nossos corações.
E aí nós vemos de que ninguém tem como nos separar desse amor, como em Romanos capítulo 8 vai descrever que ninguém tem como nos separar desse amor que em pessoa verbalizou que estaria conosco até o fim. Talvez você já ouviu isso de alguém. Não, estou contigo até o final, cara. Essa promessa de Jesus me fez tomar prejuízos e aguentar coisas que eu não gostaria. Porque eu empenhei a minha palavra para algumas pessoas e disse, cara, eu te amo e estou contigo. E eu tive que ir até a desgraça. Ficar doidinho para largar para lá. E aí tinha que voltar. Aprendi primeiro com meu avô e com Jesus, com o Evangelho, que quando você empenha a tua palavra, ainda que você tome prejuízo, tu vai ter que honrar com ela. E eu já tomei muito prejuízo por ser boca grande. Já. Depois tu pergunta a Michele. Ih, por que eu falei isso? Já viu quando você arrepende de ter falado alguma coisa? Agora lascou. Fico com ele. Vou ter que ir até o final. Mas o Cristo que falou isso, ele não fica arrependido, não. Ele vai mesmo até o final. Até o final. Nós temos dificuldade porque tem hora que com quem você empenhou a tua palavra e disse que amaria até o fim, vai ter hora que você vai querer ficar longe até o fim. É por isso que a gente não precisa olhar para Cristo de uma forma tão especial, porque eu já fiz de tudo para ele me abandonar. Mas ele continuou me amando, cuidando da minha vida. É esse amor que trata a gente como pessoas que se tornam mais do que vencedores, porque ele amou de forma vencedora. É um amor que nunca acaba e ele vai além. É um amor que realmente nos torna vencedores no poder do seu amor e não em nós. Paulo, quando vai falar sobre isso, em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele antecipa algumas dúvidas sobre o amor de Deus e ele pode abordar acusações que são feitas, mas ele deixa claro uma coisa, que Deus não justifica, nem pecado, nem o diabo, nem a morte nos separará do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Deus nos justifica em Jesus que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele intercede por nós e ele assegura que seremos absolvidos pelo sacrifício dele. É esse amor que está sobre nós. Ele é vencedor porque ele venceu o pecado e a morte, meu irmão. Ele é vencedor. Além das questões legais, ele vai abordar também os assuntos da vida, do cotidiano. O que vai nos separar do amor de Deus? Tribulações, perseguições, adversidades. O que vai nos separar? Nada. Porque nele somos mais que vencedores. É no amor de Deus que somos mais que vencedores, porque ele é o único amor que pode nos sustentar até o fim, meu irmão. Somos mais do que vencedores porque os nossos pés estão fincados na rocha. Somos mais do que vencedores porque é ele o guerreiro que guerreia nossas guerras. Somos mais do que vencedores porque é ele que sustenta as nossas vidas. Isso não tem como se quebrar, não tem como esticar até se despedaçar. Esse amor é inabalável, é poderoso e jamais acaba. É nele que os nossos corações devem estar firmados e fincados. Ele é inesquecível, meu irmão. Nada pode nos separar do amor de Deus.
porque esse amor ele é incondicional em Cristo Jesus. Você pode pecar, você pode errar, e aqui eu não estou falando de não crente, não estou falando de gente sem vergonha, eu estou falando de você que ama Jesus, que quer estar com Ele e vai deslizar, vai quebrar, vai cair. Ele te sustenta em todas as situações e te faz permanecer nele e continuar andando nele. Não tem como nos separar. Ele pode considerar a morte como o último inimigo, mas para nós, como crentes, é uma passagem para a presença de Deus. Se você pensa que a morte acaba com a gente, a morte é um instrumento de Deus para nos encontrarmos com Ele. A morte é um instrumento para tudo aquilo que é ruim aqui acabe. Não é na morte que acaba todas as coisas. A morte começa todas as coisas boas e maravilhosas. Mas é na morte que termina a tribulação, o pecado. É quando eu morro em Cristo que eu posso olhar e chegando pertinho, não sei como que vai ser no meu dia, espero que eu nem saiba. Quando eu abrir o olho já estou lá. É a melhor coisa, deve ser. Mas quando chegar esse dia eu sei que esse amor que me sustenta estará de braços abertos para que eu abrace e agarre nele e diga obrigado por ter me sustentado, porque o meu amor é falho, mas o seu nunca acaba. Nem tempo, nem presente, nem futuro, nada tem como acabar com isso. Nem altura, nem profundidade, nada tem como acabar com o amor de Deus. Qualquer outra coisa da criação, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele é poderoso, irmãos, para todos nós. O que devemos fazer com essa realidade sobre nós? Se somos amados por Deus, chamados a viver nesse amor, precisamos seguir o exemplo de Jesus, que nos ordenou amar uns aos outros, amar aquele que nos ofende, amar aqueles que nos trouxeram dano, mas a orientação também é para que a gente busque esse amor de forma poderosa. E ainda que a gente falhe, porque vamos falhar, eu preciso guardar em meu coração essa verdade, que nada tem como me separar desse amor. E o convite é persistir na busca desse amor, ainda que eu não veja muito bem. Eu sei que o meu processo é uma jornada longa. Eu sei que eu estou numa maratona. Eu sei que Deus está usando pela graça o Espírito Santo de Deus para me modelar, para me moldar, para que eu seja parecido com Jesus. Eu estou sendo capacitado pelo Espírito para testemunhar de Jesus. Eu não tenho a visão limpa e nítida, mas eu sei que Ele me ama e que esse amor está sobre mim. E eu estou contando a história desse amor para outras pessoas. Eu estou contando a história do Cristo para outras pessoas. Eu estou dizendo para outras pessoas de que se Ele me amou, Ele pode amar eles também. Eu estou contando a história do amor em pessoa, a narrativa de Deus pelas Escrituras. O Deus bom, maravilhoso, que enviou o seu Filho por amor e amou o mundo de tal maneira que enviou o seu melhor, o seu Filho, e o seu Filho encarnado por amor encontrou homens, encontrou mulheres que o ofendeu e que tiveram o seu coração quebrado pelo pecado, e até o final Ele continua nos amando, meu irmão. Você pode voltar para casa decepcionado porque hoje você não está bem espiritualmente. Ou você pode voltar para casa como aquela pessoa quebrada que caiu na rua, ou o bêbado que eram para ter largado no caminho, mas alguém mais forte agarrou de um lado e do outro e conduzido até a casa, são e salvo. Eu sou sustentado por esse amor nas minhas semanas, no ano. E eu posso dar uma olhadinha para trás com 44 anos e dizer, meu irmão, eu não estaria aqui falando para vocês se esse amor não fosse a coluna da minha vida.
é Ele que me mantém em pé. Eu não estaria aqui em sã consciência se não fosse esse amor que não abandona a gente nos buracos da existência, nas depressões da vida. Quando nós quebramos financeiramente, emocionalmente, eclesiasticamente, quando nós vamos quebrando nossa vida inteira, nós temos um que nunca nos abandona e que o amor dele por nós nunca acaba. É maravilhoso saber que esse amor me sustenta e de que ele nunca vai terminar. E eu posso confiar que, ainda que eu entenda que eu mereço algo pior, a verdade que eu tenho é que eu não tenho a capacidade para ele não me amar mais. Ele te ama. Deus nos ama de forma poderosa. Curve sua cabeça, pense sobre o que você ouviu. Que o Senhor guie os nossos corações pelo seu amor.